Pessoal, então, tendo em vista que a última aula, a gravação ficou bastante prejudicada, né, por questões aí de internet, etc., eu vou fazer aqui uma revisão da análise fraseológica do primeiro movimento do mini concerto grosso do Cláudio Santoro, que é a obra que a gente vai trabalhar com ela, né, a partir agora de todas as nossas aulas, né, da próxima e das demais aulas. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, então lá do começo, a gente vai ver como que funciona a análise fraseológica de obras polifônicas, né? Como a fuga, como o cânone, né? Por exemplo. E aqui eu coloquei para vocês 3 critérios, né? Para a divisão dessas frases. O primeiro, na obra polifônica, é a exposição do tema em cada voz. Então, na fuga convencional, né, na exposição da fuga, o que vem em primeiro lugar é o tema sendo exposto em cada uma das vozes. Depois que uma voz expõe o tema completo, é que a outra voz começa. Depois que essa segunda voz expõe o tema completamente, é que a terceira começa e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai. A gente vai direto na exposição, né, numa obra polifônica, identifica o tema, e quando o tema começa até o término dele, ali eu vou ter uma divisão de frase, né? Então, esse é o primeiro critério, a exposição do tema por cada voz. Eu pego o tema em cada voz e faço a divisão, como a gente vai ver daqui a pouco. O segundo critério é a acumulação de vozes no estreito. O que é o estreito? O estreito é quando o tema ele é exposto, né, por uma voz, mas antes que a voz acabe de expor o tema completamente, vem outra voz e começa a expor o tema também. Então vai encavalando as exposições, sabe? Vai deixando as exposições simultâneas ao mesmo tempo. Então você tem que ver quantas vozes você vai deixar acumular. Começou a primeira, antes de acabar o tema, a segunda já entrou. Antes de acabar o tema, a terceira também já entrou. Antes de acabar o tema, a quarta também já entrou. Então você vai ver se você vai deixar acumular, por exemplo, 2 vozes e depois outra frase com as outras 2 vozes, ou se você vai deixar 3 vozes e a outra frase com uma só. E aí vai depender também da extensão dessa acumulação. Lembrando que a gente não pode marcar numa frase, né? Não fica legal para poder você decorar, para você aprender, ter o domínio da dimensão horizontal da obra, mais do que 8 compassos. Então o ideal é que a frase sempre fique ali entre 4 e 8 compassos. Se ficar menos, é uma exceção, né? Mas aí vai estar devidamente justificada dentro da sua estrutura que você definiu da divisão de frases. E o último critério é a textura, né? A gente pode ter texturas bem diferentes. Então quando a gente muda de uma textura bem diferente para outra, ali pode ter também uma divisão, né, de frase, certo? Então vamos agora lá para a nossa peça, que é o mini concerto grosso do Cláudio Santoro, né? Conforme eu expliquei para vocês em aula, o Cláudio Santoro, de forma assim genial, ele começou pelo estreito. Perceba que a primeira voz começa expondo aqui o tema e a segunda voz já entra, né? E depois a terceira voz também já entra aqui. Isso eu mostrei para vocês, acho que 2 aulas antes. Então, ele colocou a exposição do tema, né, a exposição da obra, lá para trás. Ele inverteu. Começa aqui, ó, no compasso 28. Né? Então, veja, o primeiro violino começa, né? Tan, 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 seguir. Perceba que ele está tocando, fazendo exposição, sem nenhum outro instrumento entrar com nada ativo, com nenhuma frase dinâmica junto com ele. Quando ele segue aqui, ó, quando o segundo violino entrou aqui, então isso é sinal de que o primeiro violino acabou a exposição dele. Aí vem o segundo violino. Só tem o primeiro violino que já estava tocando. Ó. Perceba que a viola, cello e contrabaixo estão quietos, não estão fazendo nada dinâmico também. Então o segundo violino faz a exposição completa.
né? Depois que acabou aqui, vai entrar a viola e assim por diante. Então aqui fica fácil para a gente marcar as frases, né? Logicamente que aqui, como é que eu vou fazer aqui? Aqui no início da exposição, eu vou ter aí uma divisão de frase, né? Aqui. O que vem para cá eu não sei, o que vem antes eu não sei. Aqui eu vou ter uma divisão de frase, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo sistema entrou o segundo violino. Então a minha frase vai acabar aqui. Eu posso já então, né, como a gente já sabe isso, mas a gente faz de conta que a gente não sabe. Eu posso supor que o meu tema ele vai ter 5 compassos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu aqui coloco 5. Né? E dou a indicação da entrada também, quando eu estiver regendo, né? Eu saber que aqui vai entrar o violino. Deixa eu pôr aqui aquele lado de cá que ficou sem espaço ali. O violino 1. Certo? Seguindo. Ó, eu sei que o segundo violino vai entrar logo depois desse compasso aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Né? O segundo violino. Na partitura de vocês marcam isso bem pequenininho, porque aqui no computador eu não consigo fazer muito pequeno. Então eu já vou deixar uma deixa aqui assim, ó, uma seta, de que esse instrumento aqui ele vai entrar logo em seguida, para não me perder na regência, né? Para anteceder, antever que ele vai entrar, certo? Agora vamos ver o segundo violino. 1, 2, 3, 4. E aqui ele continua ainda só com o primeiro violino. Então aqui eu tenho a outra divisão de frase. E aqui quem vai entrar depois? A viola. Então eu marco a entrada da viola. A viola. A viola deveria tocar também 5 compassos de tema, né? 1, 2, 3. E aí o que acontece? Logo depois entra aqui cello. Depois de 3 compassos entra um cello e contrabaixo, que é a quarta voz, né? Tam, 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 tam. Certo? Então a viola, por decisão do compositor, ela não toca a frase inteira. Ela toca a frase diminuída. Né? Por que a gente descobriu isso? Porque o cello e o baixo entraram, ó, e seguindo os mesmos critérios do tema, né? Que a gente viu no primeiro violino e no segundo violino, com as mesmas frases rítmico-melódicas, digamos assim, tá? Então, por exemplo, se eu comparar esses 2 primeiros compassos aqui da viola, né, que são os 2 primeiros compassos do tema, eu vou ter muito semelhante aqui, cello e baixo. Né? Tam, 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 tam. Ó a viola. Tam, 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 tam. Logicamente que cada um na sua tonalidade. Então, seguindo, a viola só toca 3 compassos de tema. Então, a gente vai fazer aqui a divisão da frase com ela. Aqui eu vou ter 3. E aqui nos violinos eu tenho que marcar, né? Eu tenho 5 aqui. Tá? Eu tenho 5. Eu posso marcar esses 5 aqui também, ó. Para eu saber que depois disso aqui vamos ver 5 compassos. A próxima frase tem 5 compassos. Né? E eu já sei que no próximo sistema entra quem? Entra cello e contrabaixo. Então eu vou aqui marcar a entrada deles, né?
e vou deixar indicado aqui, ó. Como essa é a pauta do cello, essa é a pauta do contrabaixo, os dois entram juntos, eu faço uma indicação aqui, ó, no meio, né? Aqui o violoncelo e aqui o contrabaixo. E aí vamos ver, olha que coincidência, eles tocam 1, 2, 3, 4 e 5. Acabou aqui mais uma exposição do tema, mais uma frase da nossa peça, segundo o critério de exposição do tema. Então a gente dividiu o tema, né? Aqui eu vou ter quanto? 5. Então todo esse trecho aqui da exposição, né, eu consegui dividir. Eu tenho a primeira divisão com o primeiro violino, a segunda frase com o segundo violino, a terceira frase com a viola, que foi uma frase encurtada, né, só de 3 compassos ao invés de 5, e a última frase com a quarta voz de cello e contrabaixo de 5 compassos. Né? E perceba que ele colocou a disposição, só relembrando, a partir do compasso 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ok? E aí, como eu expliquei para vocês em aula, o Cláudio Santoro, ele inicia a peça com um estreto, que é quando o tema é apresentado, mas antes que ele termine a sua exposição completa, a outra voz já entra, que é o caso aqui. Então vamos ver quantas vozes aqui, agora a gente vai entrar no critério de acumulação de vozes no estreito. Quantas vozes a gente vai acumular, vai deixar acumular até formar a primeira frase. Né? Então a gente tem aqui 1. Ora, não dá para fazer uma frase aqui logo no primeiro compasso. Né? Um compasso só não vai fazer, não vai montar uma frase e não vai ser útil para a gente no nosso estudo de regência. Vai ficar uma coisa muito curta. Certo? Então vamos acumular a segunda frase. Beleza, então a entrada do segundo violino, né, a gente vai marcar vermelho, coloco pequenininho, violino 2, vamos seguir. Então tem 3 compassos já, eles dois tocando juntos, né, quer dizer, o segundo e o terceiro. Ora, no quarto já entrou a viola. Né, já entrou a viola. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir aqui em 3 compassos e fazer uma outra frase daqui para frente, ou a gente pode deixar a viola acumular. Né? Então se eu sei que a viola vai entrar, ó, eu já anoto aqui, ó. A viola vai entrar lá. Vou colocar aqui. Entrou aqui a viola. E aí os 3 instrumentos tocam juntos por quantos compassos? 1, 2, 3, 4, e no próximo entram cello e contrabaixo, que é a quarta voz. Né? Quantas vozes tem aqui cello e contrabaixo? Quantos compassos tem aqui cello e contrabaixo? 1, 2, 3. Aqui a gente percebe que a música vai ter uma mudança de textura, que foi o que eu tentei explicar para vocês na última aula, né? Mas o áudio estava ruim, e o sincronismo, né, como um todo, do áudio com a imagem. Então veja, aqui a gente tem uma outra textura. Né? Então o estreito ele vai acabar aqui, ó. Então a gente pode já fazer a divisão aqui. Né? Qual é a voz de todas essas aqui que ficou dinâmica, mais dinâmica de acordo com a textura anterior aqui? É só a viola, mas isso a gente já vai ver. Vamos agora dividir aqui. Aonde a gente vai dividir? Na entrada da quarta voz, que é cello, e baixo, ou aqui nas violas. Então, para a gente poder ter um melhor domínio da peça, gente, você que vai reger, talvez seja melhor a gente fazer uma frase maior no começo do que depois. Mas isso é a minha sugestão. Né? Então, eu acho melhor aqui que a gente faça o seguinte, que a gente deixe acumular a primeira voz,
a segunda voz e a terceira voz. Então isso dá quantos compassos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui a gente teria uma divisão. Eu vou lá no... Então, continuando, né? Então, nós marcamos aqui a primeira frase com 7 compassos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde nós deixamos acumular 3 vozes, as 3 primeiras vozes. E aí a outra frase vai ficar pequenininha, com 3 compassos da quarta voz. Então a gente já fez aqui a análise frasiológica da exposição, que está lá no compasso 28, e agora do estreito, que é o começo da obra, né? Como eu expliquei para vocês, o Cláudio Santoro ele não seguiu uma fuga convencional, ele compôs uma fuga diferente, ele começou com o estreito e lá para frente ele colocou a exposição. Bom, vamos ver o que ele colocou agora entre o estreito, que acaba aqui no compasso 10, e a exposição, que começa aqui ó, no compasso 28, certo? Então vamos lá. Aqui no compasso 11 a gente percebe que a viola é o único instrumento que continua dinâmico, né? Que vinha com a mesma textura, digamos assim. Até as texturas mais dinâmicas, ó, do segundo violino, do cello, do contrabaixo, passam aqui para a viola. Então a regência vai ser focada nela. Vai ser focada nela. Então a gente tem 2 compassos aqui com a viola. E o que acontece nos próximos 2? Veja que passa para cello e contrabaixo, digamos assim, né? A voz dinâmica que está vindo aqui da viola, como se essa voz fosse para cá. Ó. Opa, assim. Certo? Então a gente coloca aqui uma setinha daquela que vai atrapalhar um pouquinho agora, mas para cello e contrabaixo. E aqui a gente coloca a entrada deles, né? A entrada deles. E perceba que aqui, gente, olha, o segundo violino, ele está vindo numa nota longa, ligada. Né? Uma nota longa. Aqui ele continua numa nota longa. Aqui ele ganha dinâmica junto com cello e baixo. Ele se soma. Então essas 3 notas aqui, ó, elas têm que estar unidas. No nosso elevado. Este compasso 14 é um compasso muito importante. É um compasso de elisão de 2 texturas bem diferentes. Veja que aqui na metade dele, ó, começa a textura tenuta, tam, tam, que é bem similar à textura da célula principal inicial do tema, né? A semínima tenuta, né? Então, aqui na metade desse compasso, eu termino uma textura e começo outra que vai até o final do compasso 13, 14, 15, 16. E perceba que daqui, olha, eu tenho um crescendo, né? Uma acumulação de vozes bastante aqui e caio no piano súbito. Então aqui, pela própria questão da diferença de dinâmica, que causa uma diferença de textura, eu vou ter uma divisão aqui de frase. Certo? Agora, quantos compassos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou marcar aqui 6. Como que esse 6 está organizado? Ele pode estar organizado em 4 mais 2, em 2 mais 4, em 3 mais 3, e em 2 mais 2 mais 2. Na verdade, se a gente fosse seguir ao pé da letra aqui, pela questão da textura e da dinâmica das vozes, a gente teria, olha, 1, 2, 3 e meio com um material e 1, 2 e meio com outro material. Então, esse aqui, ó, é realmente um compasso de elisão. Mas para efeito de regência, a gente marca nesse daqui uma pequena divisão.
Né? Então a gente teria, por exemplo, 4 mais 2. Né? 4 mais 2. Seguindo aqui no compasso 17, esse daqui, né? A gente tem logo aqui o que? A entrada do próximo instrumento para quem a regência se volta. Né? Assim que a gente acaba se crescendo aqui, a gente volta para a viola, no piano súbito aqui, ó. Né? Logo depois, no terceiro tempo, para o segundo violino. Quem vai entrar depois? Então perceba que viola e segundo violino tocam 2 compassos e depois vem o primeiro violino aqui. Certo? Então a gente tem, a partir do compasso 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que aqui teremos a entrada do cello em solo. O espala dos violoncelos vai tocar esse solo, né? Acaba aqui e aqui temos um tutti. Um tutti bem pouco dinâmico, né? Mais de acordes mesmo, quase que fazendo uma cadência de finalização. Então aqui eu posso ter uma outra frase. A gente analisando de trás, de frente para trás, eu tive que aqui a gente pode ter uma frase. Visualmente, pessoal, veja que pela própria textura eu posso enquadrar esses 4 compassos aqui numa frase antes do início aqui da exposição. Quantos compassos sobraram aqui para trás? Quantos compassos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que a gente pode dividir esses compassos? A gente pode dividir em 3 mais 4, 4 mais 3. Né? Então eu vou pedir que vocês façam isso. Tá? Esse aqui eu não vou fazer. Do compasso 17 ao compasso 23. Como que vocês dividem isso aqui? Tá? Tente fazer nesse esquema de 4, 3, 3, 4. Vamos deixar um com 2, por exemplo. Certo? Então isso aqui a gente acabou esse desenvolvimento, né? Que a gente tem logo depois do estreito, né? Lembra que aqui é a última fase do estreito, ó. Aqui os 3 compassos da quarta voz, cello e contrabaixo. Tam, 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 e aí a voz passa para a viola. Né? Então esse aqui é um pequeno, é um desenvolvimento intermediário, né? Que a gente tem entre o final do estreito e o começo.